Com certeza que um dos desejos de todo mundo que já leu quadrinhos é ter superpoderes, principalmente os mais poderosos. Quem nunca sonhou em voar, ter super velocidade, super força e por aí vai? Mas nem todo poder traz benefícios. Vou mais além, poderes que trazem benefícios em certos universos seriam tenebrosos de se ter na vida real, e são esses que veremos aqui no vídeo de hoje. A força é um dos principais elementos, se não o principal de Star Wars, bem como um dos poderes mais clássicos dos cinemas, onde posteriormente foi parar nos quadrinhos. A força é uma energia mística que existe em todo o universo e conecta todos os seres vivos. Ela é descrita como uma energia que flui por tudo, e quem a domina precisa de treinamento, disciplina e conexão espiritual para ter o seu controle completo. Ela é como um campo invisível que dá poder a quem consegue senti-la e usá-la, onde o lado luminoso é ligado à paz, bondade e equilíbrio. Mas também existe o lado sombrio da força, ligado à raiva, medo e destruição, geralmente utilizado pelos Sith, inimigos jurados dos Jedi. Essa força é mais fácil de acessar, porque emoções como raiva são instintivas e poderosas, mas isso vem com um custo, consome quem o usa, e justamente por isso que eu coloquei esse poder aqui na lista, por causa do preço psicológico e moral do seu usuário. O lado sombrio é viciante, e seus usuários muitas vezes se tornam escravos das suas próprias paixões, perdendo a capacidade de encontrar a paz ou a redenção. Esse poder só seria útil dentro do universo Star Wars, já que na vida real não seria nada muito impressionante. Usuários do lado negro da força têm poderes como lançar raios de energia, manipular mentes, telecinese e podem usar a força para causar dor. No dia a dia, seria até um poder interessante, mas a troco de quê? Qualquer um que utilize ficaria cego pelo poder e tentaria ter cada vez mais. Lembrando que o sofrimento é o que alimenta o lado sombrio. Logo, para obter mais poder, deve-se obter uma forma de ficar enfurecido, alguma forma de sofrer ainda mais, onde sua armadura causava uma dor constante a ele e gerava um estresse físico e mental ainda maior. Ele tinha a opção de atualizar a armadura que o mantinha vivo para um sistema melhor e que o permitisse lutar de forma mais livre com seu sabre, mas ele preferiu por não fazer isso, já que aquelas sensações de dor o mantinham mais inerte no lado sombrio e dessa forma davam mais poder a ele. E graças ao Superman, o poder da invulnerabilidade é um dos poderes mais padrões dentro da ficção. Um personagem pode até não ter pele invulnerável propriamente dita, mas às vezes conta com uma resistência que simula a invulnerabilidade, o que também entra aqui para o vídeo de hoje. Na maioria das vezes, e nos personagens representados, isso é algo muito positivo. Qualquer pessoa gostaria de ser imune a balas, imune a ser esfaqueado ou coisa do gênero. Preocupações como um avião caindo, ser atropelado, cair de uma altura alta seriam completamente banais e nem passariam pela sua cabeça. Mas isso só se levarmos em consideração que a pessoa que conta com esse poder tem uma invulnerabilidade completa. E existe um personagem que representa muito bem o que eu quero dizer por aqui, que é o Luke Cage. O personagem é um modificado dentro dos quadrinhos da Marvel, sofrendo experimentos dentro da prisão que o tornaram não só super forte, como também invulnerável. O problema é que a sua resistência é apenas externa. Internamente, com seus órgãos, ossos e tudo mais, ele continua sendo vulnerável da mesma forma que um humano comum. Claro que na grande maioria das vezes isso não é um problema, até porque sua pele consegue resistir a quase tudo, mas a partir do momento que ele recebe um dano interno, isso sim se torna um problema muito grande. Isso porque é extremamente complicado até mesmo para personagens da Marvel aplicarem morfina e fazerem cirurgias nele. Todo tipo de procedimento que o personagem precisa passar é de dentro para fora, e não o contrário, como acontece com quase todo mundo. Claro que, na editora, existem personagens que podem burlar essa questão, como é o caso do Homem-Formiga, que pode se encolher e atuar dentro do seu corpo, ou até mesmo personagens que podem utilizar magia. Mas me explica, quem é que na vida real conseguiria fazer isso? Qualquer pessoa que sofra algum dano interno morreria simplesmente porque os médicos não teriam acesso aos seus órgãos. Mesmo que encontrasse alguma forma de fazer a cirurgia sem aplicar um corte na pele, levaria um tempo até eles descobrirem que você ou qualquer outra pessoa é invulnerável. E isso porque eu só estou considerando apenas danos físicos. Caso a pessoa sofra um infarto, a chance dela falecer é praticamente 100%, pelos mesmos motivos citados na parte da cirurgia. Já a visão concussiva é um poder do Ciclope e é um dos poderes mais fortes dentro da sua categoria de poder. O personagem já afirmou que pode partir um planetóide em potência máxima, já explodiu montanhas e já assustou o Wolverine com o tamanho poder que possui. Vou ignorar completamente o fato de que é uma mutação sem muita utilidade no dia a dia e focar só na desvantagem do poder. E aqui eu tenho que lembrar também que é uma desvantagem mais por parte do Ciclope, afinal ele sofreu um dano cerebral ainda na infância, impedindo que ele tenha controle do seu poder total. Eu vou considerar do mesmo jeito, já que o intuito do vídeo é mostrar como a vida dos super personagens seria incômoda na vida real. O personagem teve que treinar a acordar de olhos fechados, já que é um movimento quase involuntário
lendário que faria ele destruir tudo à sua volta, e ele só consegue ter uma vida relativamente normal porque o Professor Xavier desenvolveu lentes de rubi que bloqueiam seu poder, um recurso que não existe na vida real, né? Sem contar que ele não pode atirar suas rajadas de maneira ininterrupta. O personagem se cansa ao fazer isso, já que desgasta ele. Seu corpo gasta energia para manter os seus poderes ativos. Claro que não são desligados totalmente, mas ficam bem mais fracos no processo. Então não é um dos melhores poderes para se ter, né? E eu tenho quase certeza que eu já trouxe em algum momento aqui no canal a informação de que a transformação do Hulk é algo extremamente dolorosa. Esse é um poder que mesmo dentro dos quadrinhos é considerado um dos piores, sendo tratado como uma maldição pelo seu portador, mas na vida real seria muito pior. Claro que eu não vou considerar o transtorno dissociativo de identidade presente na mente de Bruce Banner, isso porque não faz parte do seu pacote de poderes, isso é consequência do seu trauma de infância relacionado ao seu pai. Então caso alguém na vida real tivesse poderes do Hulk, não contaria com essa limitação, da mesma forma que outros personagens da Marvel, quando conseguem os seus poderes, não a possuem. Agora, todo o demais dos poderes, e principalmente da transformação do Hulk, teriam que ser lidados por quem estivesse com o poder, e olha que é um peso muito grande para qualquer um. Como eu sei disso? Por causa do Homem-Aranha, já que o personagem já teve poderes do Hulk em uma ocasião e descreveu perfeitamente como era a sensação. A partir do momento que ele teve seus poderes trocados com Bruce, ele sentia que o Hulk estava dentro do seu corpo, dizendo que sentia algo abaixo da sua pele, como se algo estivesse rastejando dentro do seu corpo. Lembrando que o Homem-Aranha não pegou a dissociação de identidade de Bruce, então essa sensação seria padrão para qualquer pessoa com poderes do personagem. Depois disso, ele descreveu a transformação como sendo algo extremamente doloroso, afinal seus órgãos cresciam, sua pele rasgava, seus ossos eram partidos para aumentar esse tamanho e por aí vai. Apesar da transformação ser praticamente instantânea, ainda é um processo muito doloroso e é algo que o Bruce tem que lidar todo santo dia. Agora imagina isso na vida real, qualquer pessoa perderia sua sanidade ao perceber que toda noite, como geralmente acontecia com Bruce, teria que passar por esse processo. E olha que nesse quadrinho em específico, a transformação nem foi grande coisa. Existem momentos específicos da história de Bruce, onde a transformação se mostra muito mais dolorosa, muito mais brutal, com o Hulk literalmente rasgando ele de dentro para fora. Atualmente nos quadrinhos, ele quer que Bruce sinta o máximo de dor possível, fazendo com que cada transformação seja da pior maneira imaginável. E já que eu tô falando de transformações, na DC temos um poder que é mais uma maldição do que qualquer outra coisa. Essa história começa quando Merlin invoca Etrigan para ajudar a proteger Camelot, unindo Etrigan ao cavaleiro Jason Blood. E isso criou um vínculo místico entre os dois, com Etrigan podendo ser invocado quando Jason recita um verso em específico, mas essa parte não é muito importante. Jason se tornou imortal, vivendo por séculos e carrega Etrigan como uma maldição, mesmo sendo sua maior arma. Quando Etrigan assume o controle, Jason perde completamente a capacidade de decidir as suas ações, e Etrigan é impulsivo, violento e caótico, o que contrasta com a natureza mais humana e moral de Jason, sem contar que ele é literalmente um demônio e nem sempre age como um herói, o que faz Jason ficar extremamente preocupado todas as vezes que o invoca. E outro detalhe que faria com que ninguém queira ter esse poder é o fato de que ele está constantemente sendo perseguido por entidades místicas e outros demônios. Etrigan é um demônio de alto nível dentro do inferno, e isso atrai muita atenção, muitas vezes forçando Jason a fugir mesmo contra a sua vontade. Lembrando que Jason não aceitou ser ligado a Etrigan, tudo o que aconteceu com ele nas últimas décadas é porque ele estava no lugar errado e na hora errada. Agora imagine você nessa situação. E ainda falando sobre personagens da DC, coincidentemente ligados a demônios, coloquei a empatia da Ravena, que eu mencionei no último vídeo. De forma simples, o poder de empatia da Ravena permite que ela sinta, compreenda e em alguns casos manipule as emoções e sentimentos das outras pessoas. Esse poder está ligado à sua herança sobrenatural, já que Ravena é filha do demônio Trigon e de uma humana, o que a torna uma semidemônio com habilidades místicas. Pode parecer um poder legal, e na maioria do tempo é mesmo, mas eu já expliquei aqui que a Ravena por um bom tempo teve pouco controle desse poder, mas não em relação a manipular emoções alheias, mas sim absorver essas emoções, e isso causava uma dor física na personagem. E eu posso ir até mais além, imagina alguém morrer na sua frente e você sentir perfeitamente o terror que aquela pessoa está passando. Já houve personagens dos quadrinhos que enlouqueceram por causa disso, e nem preciso ir tão longe. Se alguém em um estado de depressão profunda, ansiedade generalizada ou qualquer outra psicopatologia passar perto de você, a chance de você absorver será alta. Imagine estar exposto ao íntimo das pessoas, a toda a carga emocional que todo mundo sente ao mesmo tempo. Se a Ravena, que nasceu com esse poder, tinha certa dificuldade em lidar com essa habilidade, não é qualquer um que conseguiria, e tem potencial de ser um inferno pior do que o próprio inferno. Já a força de aceleração é uma energia que é fundamental para a existência da DC, sendo responsável pelo movimento de todo o multiverso. Geralmente, um velocista se torna um velocista ao se ligar com essa força cósmica que foi criada e fortalecida pelo Barry Allen e depois compartilhada, intencionalmente ou não, para os demais. Um deles é o Bart Allen, descendente direto de Barry, e graças a isso, nasceu com poderes de super velocidade
velocidade, algo em um nível próximo ao do seu avô. E é justamente a forma como a força de aceleração atuou no seu corpo que entra aqui, o que faz com que ninguém queira ter esse poder, pelo menos não dessa forma. Bart Allen nasceu com um envelhecimento super acelerado, ao ponto de que ele teve que voltar no tempo para que o Wally consertasse isso, permitindo que ele tenha uma vida. Mas antes que isso acontecesse, o personagem tinha envelhecido 12 anos no espaço de 2, transformando ele em um pré-adolescente no mesmo espaço de tempo que uma criança aprende a falar. E antes que alguém se pergunte, ele não tinha a mentalidade de uma criança de 2 anos, isso por causa da tecnologia do século 30. Após perceberem o problema, ele foi deixado em uma realidade virtual que acompanhava seu metabolismo super rápido, mas ninguém na vida real teria esse privilégio, né? Com uma média de envelhecimento de 12 anos a cada 2, qualquer pessoa morreria num espaço de tempo de 6 anos, não chegaria nem mesmo a uma década de idade. E sem a realidade aumentada super acelerada, quem estivesse com essa condição chegaria à mentalidade de 6 anos só no final da vida, supondo que viva consideravelmente bastante. Seria basicamente um incapaz durante boa parte desses 6 anos, mesmo com o corpo de adulto e depois de um idoso, algo que eu imagino que ninguém gostaria de passar. E ainda falando das forças necessárias no universo, o Parlamento da Decadência, conhecido como o Preto ou Parlamento da Podridão, é a força elemental que rege a morte, a decomposição e a entropia. Ele representa o ciclo natural de deteriorização, onde a vida retorna ao estado de matéria inerte, abrangendo tudo o que está associado à podridão, como fungos decompositores, cadáveres e processos de decadência. O grande problema em ter esses poderes é que o usuário exala uma aura de morte constante, tirando a vida de tudo ao seu redor. Não apenas isso, a morte o segue, então os cadáveres se levantam em ordem ao Parlamento da Decadência. Acho que eu nem preciso elaborar muito do porquê isso seria desagradável, não é? Se relacionar com outro ser vivo seria praticamente impossível. Abigail Arcane mostrava isso na prática, já que ao tentar beijar o monstro do pântano, o corpo do herói se desfazia no mesmo instante. Mas esse é um problema simples de se resolver, apenas se afastar de tudo e todos já seria o suficiente, apesar de deixar qualquer um insano. Mas ainda tem a questão dos mortos te seguirem, e não deve ser nada agradável ter o cheiro de cadáveres mortos perto de você o tempo todo. Sem contar que isso levantaria suspeitas e qualquer um poderia ser atacado se vissem um necromante bizarro erguendo os mortos sem mais nem menos. E para finalizar, a Tropa dos Lanternas Vermelhos foi criado pelo Atrocitus, um dos poucos sobreviventes do Sistema 666, sistema destruído pelos Caçadores Cósmicos. Ele, junto com alguns outros poucos sobreviventes, passaram a atuar ativamente contra os Guardiões, mas o caldo engrossou mesmo com a criação da tropa. Usando de magia, Atrocitus usou seu sangue dos companheiros sobreviventes para criar a Bateria Central Vermelha, atraindo o poder do açougueiro, o Touro da Raiva. Dessa forma, ele conseguiu o poder para sua tropa e espalhou centenas de milhares de anéis pelo universo para trazer para o seu lado todos com ódio de vingança guardados em seu coração. Grande parte das vezes, receber um anel de poder dentro da DC é uma bênção. O personagem em questão fica muito mais poderoso. O mesmo vale para o Anel Vermelho, mas as desvantagens são tão grandes que são indesejáveis dentro e fora das histórias. E a primeira grande desvantagem é que nenhum membro pode retirar o seu anel sem o Lanterna Azul ao seu lado, mas não porque o anel fica preso ao seu dedo, mas sim porque ele se torna o coração do seu hospedeiro, se torna essencial para a sua existência. Retirá-lo seria o equivalente a arrancar o coração do próprio peito, ou seja, totalmente letal, mas não perto de um Lanterna Azul. A tropa tem o poder de anular os poderes da tropa dos Lanternas Vermelhos, permitindo que retirem os anéis sem perder a vida, mas essa não é a única desvantagem. Ainda é preciso falar sobre como o sangue dos hospedeiros se torna napalm e pode ser utilizado como armas pelos Lanternas da Tropa Vermelha. Mas o pior de tudo é a perda quase que completa da consciência. Os membros ficam tão enfurecidos que não conseguem pensar em mais nada além de atacar. Essa fúria é tão forte que quase todos são incapazes de criar construtos com seus anéis, já que a raiva não permite que eles imaginem uma construção energética. Então não existe vantagem quase nenhuma em ser um membro dessa tropa, fora o fato de que você vai ficar mais poderoso do que uma pessoa comum. E são esses os personagens que finalizam o vídeo de hoje. Deixa nos comentários se você conseguiria encarar ter algum desses poderes, ou se eu tô certo em colocar eles aqui no vídeo. Também manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!